Alô, Santistanhada, aqui é Walter Parente, seu canal Santos Eterno, voltando hoje para repercutir ainda um pouco mais, digerir um pouco mais a estupenda, retumbante vitória ontem, avassaladora, atropelamos o último colocado do campeonato. Mas isso não é problema nosso, problema do Juventude, que já está rebaixado, já está na Série B, finalmente, depois de uma goleada, acho que 4-1 no Cuiabá, nesse campeonato, também na zona de rebaixamento. Ali é o primeiro time com 30 pontos, né, tentando sair, é o primeiro na zona de rebaixamento. O Juventude é o último, já rebaixado, já caiu, já foi. Um abraço pro gaiteiro, como diria Edgar Melo Filho. Uma homenagem hoje, estamos aqui repercutindo ainda a vitória, alinhavando alguns pontos de ontem da vitória e fazendo uma pequena e singela homenagem, como vocês podem ver aí na capa, uma homenagem ao senhor Miguel Ángel Terceros, popularíssimo Miguelito que veio da Bolívia, já está há 4 anos no projeto de intercâmbio futebolístico do Santos com uma entidade boliviana, e o Miguelito ontem, finalmente, depois de completar 18 anos, há uns 2 ou 3 meses, começou a jogar no Sub-20, jogador estrangeiro, só poderia jogar ao completar 18 anos de idade, diferente de jogador brasileiro, pode jogar com 15, 16, 17. Então o Miguelito jogou ontem, pôde estrear, jogou 15 minutos, entrou no lugar do Lucas Braga, para mim é o melhor jogador em campo. Ontem uma partidaça, além dos 2 gols, participação ativa em vários momentos da partida, atacando e defendendo, como eu disse ontem, e o Miguelito entrou atendendo a um pedido da torcida. O senhor Orlando Olhando Ribeiro olhou, viu, a torcida está pedindo, ele fez um agrado, foi simpático, foi gentil com a torcida e principalmente com o rapazinho, com o Miguelito, que parece craque, tem jeito de craque, domina a bola como craque, finta como craque, parece um novo raio, mas calma, né? Calma, devagar com andor, que o santo é de barro, né? Como se fala lá em Portugal e no interior do Brasil. Devagar com andor, devagarzinho, calma, sem pressão, porque novo raio, novo craque, novo isso, novo aquilo, e depois a pressão é muito grande, fica difícil segurar. A mesma coisa, mas bacana, menino parece bom de bola, ele vai dentro. Quem já viu jogar, como eu já falei ontem, o Kaique, o menino o Ângelo, o Felipe Jonathan já falou dele, o moleque é craque, ele vai dentro, não tem medo de cara feia, ele vai no 1 contra 1, ele não é fraco não, tem que chegar junto no garoto. Tomara, vamos ver o que sai daí, vamos ver se ele se transforma realmente num grande jogador, ou pelo menos num bom jogador a serviço do nosso querido Peixão. Outra coisa também, baixar a bola um pouquinho, Ed Carlos, já estão batendo bumbo lá para Ed Carlos, novo armador, novo camisa 10, 10 não é porque 10 eu sou teudo, mas enfim, é o novo armador do time do Santos, novo isso, novo aquilo, vamos devagar. Vamos devagar, ele meteu um lançamento lindo ontem, o Marcos Leonardo, sim, meteu um lançamento maravilhoso. Mas olha, nem na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, que eu assisti todos os jogos do Santos, nem na Copa São Paulo, com limite de idade até 20 anos, o Ed Carlos teve constância no futebol. O Ed Carlos foi assim um assombro na Copa São Paulo. Ele tinha lampejos de craque, lampejos de armador, lampejos de um bom jogador e por vezes sumia da partida e inclusive era substituído por falta de constância, ritmo, intensidade, força e, na minha opinião, em janeiro fora de forma. Era visivelmente que ele estava acima do peso. Para mim era evidente. Esse foi um dos motivos pelos quais ele foi dispensado do São Paulo Futebol Clube. Então, é um bom jogador? Ele é um bom jogador, com a bola no pé. É igual o Paulo Henrique Ganso hoje em dia. Paulo Henrique, ótimo jogador. Mas até que de um ano para cá tem adquirido uma constância, um ritmo de futebol, coisa que não é muito comum no Paulo Henrique Ganso. Então o Ed Carlos é esse jogador. É um jogador de lampejo, jogador de uma bola metida, enfiada, onde você não espera, ele consegue colocar uma bola com muita inteligência. Mas não é assim durante 90 minutos, nem durante 45. Então vamos devagar, vamos com calma, sem pressão, sem esse negócio de começar essa coisa de caiu um novo raio, a água da Vila Belmiro, esses meninos. Calma, esse negócio de água da Vila, isso aí também, pra mim, já deu isso aí, já encheu esse negócio. Nossa, não tenho mais paciência de ouvir essas conversas. Porque o Santos fica com essa conversinha mole, menino da vida pra cá, menino da vida pra lá, e não fica no topo, né? Não fica no topo dos grandes times, né? Tá há 6 anos sem ganhar um título. Como é que um time da condição do Santos pode ficar 6 anos sem conquistar um título? E só vende jogador, e revela um jogador melhor que o outro, e não consegue se manter no topo da tabela, não consegue se ombrear a um Palmeiras, a um Corinthians, a um São Paulo, a um Flamengo, a um Atlético Mineiro, não consegue, a um Internacional, não consegue, a um Fluminense, não consegue. Mas revela uma barbaridade
E com a pouquíssima estrutura que o Santos tem, o Santos revela uma barbaridade de grandes jogadores. Não é qualquer jogadorzinho, não é revela jogadorzinho meia boca, não, grandes jogadores. Né? Fazer uma listinha rápida, um corte rápido aqui de 12 anos para trás, sem ir lá para trás, sem Pelé e Coutinho, Deus me livre, não é pecado falar, sem Batata, Jori e João Paulo, sem nem, Diego e Robinho, não, já ficou muito longe. Vamos falar aqui de 2009 para 10, 2010 para cá, 12 anos da geração Neymar e Ganso. Então, 12 anos, Neymar e Ganso, fala a verdade, Neymar está em evidência há uma década na Europa. Giovani e Gabigol. Ah, mas Giovani não tá jogando. Mas jogou muito. Jogou muito na mão do Dorival Júnior. Aliás, todo mundo joga bem na mão do Dorival Júnior, que o Rueda não quis contratar. Ele foi pro Ceará e tá no Flamengo. De repente vai virar campeão de tudo. Copa do Brasil, Libertadores, pode dar o Corinthians, pode ser vice, mas tá na final de uma Copa do Brasil, tá na final de uma Libertadores. O Dorival Júnior, que o Rueda e parece que as redes antissociais falaram contra o senhor Dorival. Beleza? Bom era o Bustos. O Bustos era ótimo. Então, vamos lá. Neymar e Ganso, Giovani e Gabigol, Rodrigo e Yuri Alberto arrebentando no Coringão, jogando bolão. Menino da Vila. Foi lá, foi feito lá, foi forjado lá, aprendeu a jogar bola lá no Santos. Caio Jorge, tá lá na Juventus de Turim. Marcos Leonardo, Ângelo e agora o Miguelito. Quer dizer, eu relacionei ali rapidinho, sem pensar muito, sem pesquisar, sabe? De cabeça, foi na ordem cronológica, foi 10 caras. 10 caras de um tremendo nível futebolístico. E o Santos? Tá há 6 anos sem ganhar um título. Sendo que o último foi um Paulistinha. Né? Paulistinha em 2016, Dorival Júnior contra o Fernando Diniz no Audax. Então precisa baixar um pouco a bola, esse negócio de meninos da Vila, essa coisa. Tem que jogar, não é porque menino da Vila. Tem que jogar, por exemplo, o Orlandinho Ribeiro rifou o Zanocelo. Não serve. Ou joga o Ed Carlos, ou joga o Sandri, ou joga o Sanches, que é jogador em atividade. Já está um zum e um rumor que ele poderia se aposentar no ano que vem. Tem que se aposentar em dezembro. Tem que ir embora, chega. Mas joga o Campeonato Paulista e fala adeus, tchau, fui. Rescinde o contrato, sei lá. Contrata o Sanches para ser diretor de futebol, para ser um auxiliar do diretor de futebol, um camarada para cuidar da base, para começar a conversar com as crianças, com os jovens ali, que ele é muito bom, ele é muito respeitado pela garotada, mas jogar futebol com intensidade não dá mais. E Orlando insiste em escalar o cara no primeiro tempo, quando a defesa dos homens lá, a defesa dos outros está inteiraça. Os caras estão 100% com a faquinha aqui, vem que eu corto. Não, pô, põe o cara no segundo tempo. Põe o cara aos 15, 20, 25 do segundo tempo para meter uma bola enviesada, inteligente, aquele chutinho nojento que ele tem, aquele jeito de bater na bola, como quem não quer bater e bate, aquele escanteio venenoso, falta venenosa, virada de jogo que ele faz de forma venenosa. Não, escala o cara no primeiro tempo. Como o jogo de ontem, o que ele fez? Teve que tirar. É lógico, teve que corrigir o erro. Eu vou ficar batendo nessa tecla até o final do ano. Até o Orlando Ribeiro se tocar que o Santos não pode jogar apenas com um volante. Jogou com um volante no primeiro tempo, o Juventude dominou o jogo até a hora que o Santos fez o gol. Uma virada lá inesperada do Lucas Barbosa, que não fez nada, só fez isso, virou pro Ângelo, o Ângelo penteou, ameaçou, foi no fundo, cruzou, no rebote, gol. Só fez isso, o Santos só fez essa jogada construída e concatenada com seus dois meias de armação, o senhor Sanches e o senhor Lucas Barbosa. Foi a única vez que os dois provocaram uma jogada de gol. Em 25, 26 minutos. Fala sério. Fala sério. Isso é inimaginável. Isso é inimaginável. Você imaginar no Corinthians o Renato Augusto, que é muito auxiliado na direita ali pelo menino, pelo Watson, que é um ponta-meia, pelo segundo volante quando sai, o Maicon quando joga, o Fausto Vera, o Duqueiroz, o Fluminense que joga com 2 volantes armadores, mas que voltam para marcar. Quer dizer, isso é inimaginável. Inimaginável. Só no Santos acontece um negócio desse. Dá até raiva de ver. Mas, no segundo tempo, ele viu que o time, mesmo ganhando por 1-0, não massacrou, não atropelou, não foi para cima do Juventude com tudo. O Santos era o 14º antes de começar, agora está em 11º, deve ser superado pelo São Paulo, deve voltar ali para 12º, que é a posição do Santos normal, desde o ano passado, meio de tabela. O jogo contra o último colocado do campeonato. O Santos não massacrou, não dominou, não foi para cima. O Juventude meteu a bola na trave, meteu a bola no ângulo. O Juventude quase fez um gol antes do Santos. Jogava muito bem a Juventude, bem arrumadinha taticamente. Quanto o Juventude. Quer dizer, o fim da picada. Aí o Arlindo Orlando corrigiu a bobagem que fez
né? Tirou o Sanches, ele jogou dentro da atividade, Lucas Barbosa, que não armou coisíssima nenhuma, pôs o Sandri, que tem idade para ser filho do Sanches, o Sandri acho que tem 18, o Sanches tem 37. Tirou o pai e pôs o filho para jogar. Claro, lógico, pelo amor de Deus, né? Tirou o Lucas Barbosa e pôs o Ed Carlos, que é o meio armador de ofício, é meio armador de origem. Mas aí o Sandri ajudou o Rodrigo Fernandes, o Pitbull, a marcar. Então ele fechou o meio com 2 volantes e liberou o armador para armar. Tudo simples. Isso é o básico. Eu não sei o que passa na cabeça do Orlandinho, do Arlindo Orlando. Precisa jogar mal contra o Juventude no primeiro tempo para corrigir e consertar o time no segundo? Sendo que Flamengo, Palmeiras, eu já cansei de falar isso, chatíssimo, vou falar de novo. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, Fluminense, que mais? O Galo já falei, Corinthians, todo mundo joga com 2 volantes. 2 volantes e um armador. E os pontas voltam, rodam, fecham em diagonal, ajudam a criar os laterais, ajudam a construir o jogo. Esse é o conceito do futebol de hoje. O Santos joga com o Arlindo Orlando, acho que tem que jogar com um volante só. E rifou o Zanocelo, tirou o Zanocelo do time. Um cara que vai ser comprado agora por 10 milhões de reais. É um jogador potencial para valer 20, 30, 40, fácil. Fácil, jogador que se encaixa maravilhosamente no futebol europeu, jogador inteligente, leitura tática, primeiro volante, segundo volante, chega na área. Rifou o moleque. Aí pôs o Ed Carlos, novo armador. Calma, né? Menos. Vamos devagar. Com todo respeito, ganhamos de ninguém. Ganhamos de um time muito fraco. O Juventude está muito fraco, combalido, acabado. Já é time de Série B, não tem mais jeito. Acabou, rodou, acabou. Enquanto isso, continuam congeladas todas as negociações com o futuro técnico de futebol, porque não contratou um executivo de futebol. E, pelo jeito, não sei quando vai contratar. O ano está acabando, já estamos aí, Natal, daqui a pouco o Papai Noel já está chegando aí, entregando presente. Não tá, sabe? O Papai Noel chegou, Será que eles nos dará de presente um diretor de futebol, um executivo? Está aqui o diretor de futebol para auxiliar o Rueda, que é vice-presidente, presidente, diretor, massagista, fisioterapeuta, médico, treinador. É tudo, o homem é tudo. Cadê o planejamento para 2023? Os grandes times do Brasil já estão com o planejamento em andamento para 2023. Sem falar os caras fortões que estão vindo da Série B com dinheiro de SAF. Todo mundo pronto para montar grandes equipes. E o Santos? Nessa porcaria aí de meio de tabela. Sem saber qual é o planejamento, sem saber qual é o diretor, sem saber qual é o treinador. É isso aí. Não é mole não. Então vamos festejar, foi bacana a vitória? Foi bacana, claro. É melhor ganhar do que perder? Óbvio. É melhor ganhar do que empatar? Lógico. É melhor fazer 4 gols do que 3? Lógico. 3 pontos, 40 pontos. Entramos na turma dos 40, depois tem um monte de time com 50 e só o Palmeiras com mais de 60, porque o Palmeiras é outro campeonato. O Palmeiras é igual a Red Bull na Fórmula 1. Tem o campeonato da Red Bull, com o primeiro e segundo piloto e o resto. O Palmeiras está sozinho, vendo quantos pontos ele vai fazer e tem o resto. Brigando pelo segundo, terceiro, quarto e é o resto. Brigando pelas demais posições. Mas é isso, vamos comemorar, valeu agora. Tem jogo aí, né? Contra o Red Bull, time chato, time dificílimo. E a qualquer momento, então, a gente volta para mais uma edição deste noticiário e análise de Santos Eterno, aqui com Walter Parente, para falar para vocês as últimas que rolam do Peixão. Você já sabe, passa lá, passa aqui, passa colar, se inscreve no canal, deixe o seu like e ative o sininho, ok? Muito obrigado, rapaziada santistanhada. Fui!